Olá, Neuropsi! Hoje eu te convido para mais um episódio inspirador desse podcast, com uma colega que é uma grande líder e referência em neuropsicologia brasileira, tanto no ensino como também na prática da neuropsicologia, especialmente em Belo Horizonte. Ó, já estou dando pista aí. Além de muita história para contar, hoje nós discutiremos como compreender o cuidado em saúde mental dentro da neuropsicologia, já que a nossa área é marcada pelo estudo do déficit cognitivo. Eu sou a Nicole Zimmermann e esse é o podcast Neuropsicologia e Carreira. E se você, como eu, é apaixonado pela ciência e ama pensar nas experiências individuais e mudanças que envolvem a cultura e a sociedade, esse episódio foi feito para você. Hoje, quem senta comigo nesse espaço de troca é a Andressa Antunes, minha querida amiga e colega, uma neuropsicóloga reconhecida e que eu admiro imensamente. Além disso, ela contribui com a ciência e com o cuidado clínico de uma forma consistente. Juntas, nós vamos abrir esse espaço para diálogo que busca integrar a compreensão das pessoas com neurodivergências para além das listas de sintomas. Nós não vamos falar aqui sobre abandonar os diagnósticos, mas sim de ampliar as leituras de pacientes que passam no consultório de neuropsicologia. Um olhar realmente que é de coragem em meio ao desafio de fazer diagnósticos que são precisos. O cuidado com precisão também. No final desse episódio, eu acredito que você vai se sentir mais conectada com o seu propósito em ser neuropsicóloga, que é, antes de tudo, cuidar de pessoas. Vem com a gente. Amada, Dessa, querida, vou chamar de Dessa, porque se eu chamar de Andressa vai ficar muito formal, eu vou me sentir distante, não é assim que a gente se relaciona. Então, Dessa, seja muito bem-vinda a esse podcast de Neuropsicologia em Carreira. Muito obrigada e eu amei. Amei o convite, acho essa proposta muito rica, né? Acho que a gente aprende muito mais conectando com a história das pessoas do que só com o conteúdo técnico, né? Então, maravilhoso. Exatamente. E tu foi escolhida para participar desse podcast porque eu tenho certeza que tu tem uma carreira muito inspiradora de tudo que tu já fez, que já é muita coisa apesar da jovem idade. E também as coisas que tu quer fazer, que tu tá fazendo, que são muito inspiradoras, que contribuem muito para a neuropsicologia, né? Tu é uma das autoras mais lidas no Brasil em neuropsicologia, eu não tenho dúvidas disso. Uma grande referência de prática clínica, mas também de pesquisa, né, de conhecimento científico. E eu gostaria de começar essa conversa contigo, te pedindo para falar um pouco sobre a tua trajetória dentro da neuropsicologia, como tu fez para dar certo? Eu acho que essa é sempre a pergunta que os neuropsicólogos se fazem, né? Assim, como é que eu faço para dar certo? Vamos pensar tanto no âmbito acadêmico, mas eu acho que tu também, cada convidado que chega aqui, eu gosto de ressaltar uma característica que é diferente. E todos somos diferentes. E isso é muito gostoso. Porque tu foi uma pessoa que teve uma trajetória acadêmica, mas assim, que já me falou isso várias vezes, assim, Ni, eu não quero ser pesquisadora, eu não quero, né, ser acadêmica, assim, não me vi nisso. E eu sempre te admirei muito por isso, pela tua coragem de ter essa clareza. E não é uma clareza fácil de ter muitas vezes quando tu está inserida no mundo da publicação científica, dos congressos, né, o mundo acadêmico como um todo. Então, quero te deixar muito à vontade de tu compartilhar os pontos da tua história e a gente vou te perguntando coisas ao longo, né? Vou te interromper também para te perguntar mais. Tá bom, vou começar aí com o impacto da sua fala, né? Então, você começa falando que eu sou uma das autoras mais lidas. Isso é uau, né? Assim, e eu sei que é real isso, né? Mas às vezes a gente não tem noção da dimensão, né? De onde a gente chegou, de como que tudo que eu passo gera para o outro, né? Então, isso tudo é muito grandioso. Eu sempre falo que eu sou muito privilegiada, né? Assim, de ter tido as possibilidades, as oportunidades de ter chegado até aqui, passando por tudo isso. E isso do acadêmico, né? Eu gosto de brincar que eu sou meio disruptiva, né? Então eu sou um pouco do contra. Onde está todo mundo indo, aí eu falo, não, 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 não quero aqui, vou para outra. E vou, e vejo o que que acontece, né?
Mas eu acho que, se eu pensar em todo esse período meu de neuropsicologia, eu acho que o mais essencial que faz com que eu chegue aqui, primeiro, é estar pensando em uma construção, sabe? Algo que você vai adquirindo com o tempo e vai se moldando e sua visão modifica nesse percurso, e esse é o processo a seguir. Eu dou muita supervisão, né? E o que eu vejo é sempre muita ansiedade das pessoas, né? É sempre aquela. Eu gosto sempre de citar aquele livro A Parte que Falta. Então tá todo mundo ali, né? Não, mas o que está faltando? Onde e às vezes a conexão com o processo em si de aprendizagem ele é menor. Então eu acho que a gente precisa pensar na nossa carreira de forma sustentável. Então, se eu olho lá no começo, eu comecei diversificando muito, porque essa é a realidade de quem começa o trabalho, né? Então, eu trabalhava com coisas que eu não gostava também, mas, por exemplo, terapia infantil, eu não nasci para ser terapeuta de criança, mas foi uma experiência ali que foi importante nessa minha construção de carreira, até chegar num ponto onde eu pude fazer escolhas do que eu realmente gostaria de trabalhar. Então, eu acho que pensar que é um processo, tomando muita consciência da nossa ética no presente. Então, assim, eu estou fazendo e entregando o melhor do que eu posso. Então, eu acho que isso dá segurança para a gente construir uma carreira sustentável. Senão, vira tóxico, né? Eu vejo muitos profissionais, e você fala muito disso, né? Os neuropsicólogos que desistem da neuropsicologia porque ficou tóxico. O negócio gera uma ansiedade tão grande que não vale a pena, do ponto de vista de saúde mental, não vale a pena. Que eu acho que foi o que eu vivi na academia. Eu tenho uma visão muito científica. Quem conversa comigo, eu tenho a alma de pesquisadora, mas eu não sou da academia e não quero ir voltar para ela, porque foi um lugar tóxico para mim. Então eu vi que eu precisava dessa distância e que fazia muito mais sentido, e era muito mais coerente comigo, com o meu jeito, eu fazer a ponte entre quem está publicando e o profissional da ponta que está entregando. Então eu via que ali era no começo, quando eu decidi isso, deve ter, nossa senhora, já tem uns 10 anos, quando eu fiz essa escolha, que eu larguei o doutorado no meio do doutorado, né? Fiz o mestrado em um ano, loucura da minha cabeça, não sei por que que eu fiz em um ano. Entro no doutorado, com 2 anos de doutorado eu desisto. Eu não quero isso para mim, quero ter um filho. Aí eu tenho a Anitta 2 anos depois. E tem um ponto interessante, né, assim, que tu tá trazendo do processo, e eu acho que a gente se dá conta muito sobre apreciar o processo e se entregar ao processo, exatamente porque às vezes tem momentos, tem pontos da carreira em que tu prioriza, além do processo, acho que o teu investimento não é um investimento de visivelmente, né, pelos teus feitos, né? Não é um investimento focado em resultados imediatos, eu quero atingir tal coisa a qualquer custo, mas sim existe uma ansiedade, né, em avançar, em fazer, né? E aí eu acho que eu aprendi sobre isso, assim, na carreira da carreira não ser a vida, não ser uma corrida de 100 metros, né? Que a gente dá de tudo ali para fazer o máximo e quanto isso é sustentável e quanto não é, né? Então acho que esse é um ponto bem. Não é sustentável. E eu acho que a gente vem de uma cultura muito tóxica, Nick. Eu falo isso muito lá na minha página também. E me surpreende, assim, que sempre que eu falo disso, as pessoas pedem mais, né, para que eu fale mais. É, que, assim, nós fomos criadas, e aí eu falo, especialmente as mulheres, né, a gente tem que correr já atrás demais, né, mesmo sendo uma profissão que tem muito mais mulheres do que homens. Mas a gente precisa demonstrar esse conhecimento. E a gente vem de uma cultura que eu acho que é muito da cultura acadêmica, que é a perfeição, né? Então, nunca tá bom, nunca é suficiente, tá sempre faltando alguma coisa. Você não olha onde você chegou, você olha para o que você ainda precisa de fazer. E aí são Claro. aquelas pessoas que
acham legal estudar, trabalhar de novo, durante o final de semana, não ter descanso, trabalhar à noite e isso ser valorizado, né? Eu sempre gosto de diferenciar. Tem uma coisa que é necessidade, e outra coisa é achar bonito. Então, assim, existem momentos da nossa vida que é necessário ter uma carga de trabalho maior. Isso faz parte. E que a gente precisa de entender como temporária, porque isso não é sustentável no longo prazo, porque o nosso corpo vai responder a isso. Mas achar bonito isso é outra história, Você né? sabe que o exemplo perfeito disso, assim, compartilhando também contigo e com quem está nos ouvindo, né? Foi uma seleção que eu fiz na academia e que eu ouvi o seguinte: o problema é que ano passado, Nicole, tu só publicou um livro. Isso, para mim, ouvir isso foi, assim, o marcador do absurdo que eu estava me sujeitando, sabe? E, bem, não estou aqui para discutir parâmetros do que as pessoas acham que é bom o suficiente, não estou nessa posição, mas só quem escreveu um livro, quem coletou dados para publicar normas de testes, tudo num livro em um ano, enfim, não vou nem citar, mas ouvir isso faz a gente se perguntar, né, em que lógica de vida, de existência, de sobrevivência humana a gente está se sujeitando a estar. Então, é um ponto muito relevante para se perguntar sempre, né? E, ao mesmo Sim, tempo, existe esse outro ponto que tu traz, que é muito importante para quem está começando, para quem está pensando para onde vai, né? A gente também tem uma cultura muito do imediatismo, que também não entende muitas vezes, a gente fala isso, nós, agora tu é mais jovem do que eu, mas assim, estamos na mesma geração, né? Mas os mais jovens, de muitas vezes não entenderem como construir algo que realmente tem valor no longo prazo, né? E tolerar a frustração, isso também é uma coisa muito importante, tolerar, postergar, né? Essa gratificação do resultado também é um ponto muito importante, mas isso são momentos de carreira, né? Eu acho que esse é um ponto relevante, sim. mas voltando para tua história, então tu te deu conta disso quando tu estava no meio do doutorado e daí tu pensou assim, não, quero ser mãe, quero outras Foi. coisas. Não, e isso assim, faltava 4 créditos e eu já tinha um banco de dados pronto. Meu orientador, assim, faltou enlouquecer, né? Mas eu falei, não, não vou, não quero, não dou conta, não, eu não ia dar conta de escrever, eu não era isso, estava tóxico. Eu acho que ali no mestrado foi meu primeiro burnout. E eu acho que eu tive pelo menos mais dois aí ao longo da carreira, que vem muito disso, né? A gente não olha para o nosso corpo, né? E quer fazer tudo. Então, por exemplo, isso que você falou você publicou só um livro. É assim, escutando isso, não me parece algo coerente com o que a Andressa quer da vida ou que em algum momento já quis. Mas pode ser que para alguém faça sentido. O que eu Claro. pontuo só não dá para fazer tudo, sabe? Não dá para pôr a mesma prioridade para tudo. É preciso ter prioridades. É preciso saber o que que realmente onde você vai focar, como que você vai balancear as coisas e não achar que realmente precisa fazer tudo. É isso, né? Assim, eu tô com 33 anos e tô te contando que eu já tive pelo menos 3 burnouts. Acho que É muita coisa para essa idade. É muita é coisa. isso, né? Mas infelizmente não é raro, assim, eu não tô aí na estatística do raro, eu tô da maioria. Na maioria, com E é certeza. bem preocupante isso. Nós que trabalhamos com saúde mental, ter uma vulnerabilidade tão alta, né, para a saúde Sim. mental. Muito, muito grande. É exatamente esse um dos pontos, né? Tanto para inspirar neuropsicólogos a entenderem como construir uma carreira de sucesso, mas também para a gente olhar a neuropsicologia, o investimento na carreira, de uma forma que seja legal, que seja sustentável. Então, assim, isso que tu está trazendo, e eu me identifico muito com a tua fala, com a tua trajetória, apesar de ter feito doutorado, né? Reconheço todo o impacto disso, né? Reconheço toda a dificuldade que foi, tanto o adoecimento que houve para mim também dentro desse processo, que não é um processo simples de se encerrar, de fazer caber na vida, porque
Eu sempre digo assim, eu fiz isso, mas eu sempre trabalhei, eu sempre me sustentei, eu nunca, né, precisei, não é que eu não precisei, mas eu nunca tive ajuda, né? Então, assim, eu Sim, precisava fazer tudo dar certo para as coisas se encaminharem. Tem algo bonito aí em tu ter um senso de responsabilidade de fazer a tua carreira dar certo, a tua vida dar certo. Mas eu acredito que sim, né? Olhar para a vulnerabilidade que muitas vezes isso engloba e o quanto isso pode te adoecer e muitos casos a gente acompanha e vê que as pessoas realmente desistem de tudo, né? Se afastam de tudo. Então, adoecem muito e é uma lástima, porque a gente não quer que isso aconteça, né? A gente quer que sim, a gente trabalha com saúde mental e precisa cultivar a saúde mental, né? Ser um exemplo de saúde mental. isso. Eu ia Isso. comentar isso. A gente tem que ser modelo, né, do que a gente faz. E é isso que eu tento trazer, né, para os psicólogos que eu trabalho perto, ou para os neuropsicólogos. A gente tem que cuidar da gente. Porque senão, assim, o corpo vai sinalizar em algum momento. E eu acho que tem muita coisa de cultura. Eu acho que o caminho, ele poderia sim ser um pouquinho mais leve. Não precisa ser tão intenso como tem sido para todos. Não, com certeza não. E desse assim, dentro desse caminho, acho que é sempre um desafio, né? Porque nós duas aqui temos formação acadêmica, né? Temos trajetórias semelhantes e muitas vezes gera uma dúvida: será que eu preciso fazer formação acadêmica para saber pensar clinicamente como a Andressa, como a Nicole? É uma pergunta muito boa, né? Eu acredito que tanto na minha formação quanto na tua formação, eu não sei a tua experiência, mas eu sempre digo, eu não tive disciplina de neuropsicologia, eu não tive alguém me ensinando formalmente neuropsicologia, eu não fiz nem pós em neuropsicologia, porque eu sou das antigas, eu sou das que começou a dar aula nas Sim, pós, né? Tu também. sim, Então, é uma história um pouco diferente e nós precisamos, na época que nós nos formamos, né, na graduação e posteriormente, buscar o conhecimento da neuropsicologia na academia. E isso mudou, né? O mercado mudou. Hoje a gente tem pós de neuropsicologia em todos os cantos, online, de tudo que é jeito, né? A gente às vezes nem sabe qual é a pós, e o pessoal vem, não, porque eu fiz pós em tal lugar, a gente nem conhece. Então, mudou muito, popularizou sim. muito. E com isso também existe uma lacuna, muitas vezes, na formação, no conhecimento, e as pessoas se sentem inseguras, e isso também gera burnout. Então, veja que interessante, né? Analisando aqui friamente, a gente tem o burnout numa ponta e em outra também, porque a neuropsicologia ela é densa, ela é intensa, ela requer diferentes níveis, camadas de conhecimento. E eu queria te ouvir, né, nesse sentido, assim, o que que tu diria como supervisora, como alguém que domina a neuropsicologia de cabo a rabo, neurodesenvolvimento, né, que é autora, que ensina as pessoas. Onde está o gargalo na nossa formação? E como suprir esse gargalo? Ai, que pergunta difícil. É pergunta muito E difícil. não, a resposta é não tem como suprir, né? Vamos partir daí. Não É, precisa eu acho, acostumar que não tem solução fácil para o problema. gente, não tem. Eu acho que assim, ó, a gente, eu estou aqui conversando com pessoas que são da área clínica, que podem aí flertar um pouco com a área acadêmica, ou alguma coisa mais institucional, mas que em sua maioria está ali no consultório ou atendendo um paciente dentro de protocolos personalizados, né, feito para ele. Partindo disso, eu acho que o primeiro ponto é entender que a nossa área é uma área de serviço, né? Então, se ela é uma área de serviço, ela é uma área também muito aberta, muito ampla. Nós não temos diretrizes. E mesmo se tivesse diretrizes, ainda assim tem uma flexibilidade muito grande de como que eu quero e posso atuar. Os limites são os limites éticos, né? Mas dentro desses limites éticos, eu tenho a liberdade de atuar da forma como eu quero. Então, ela é muito ampla por si. Ela é muito ampla, ela é muito flexível, você pode usar da criatividade, você pode criar nichos.
né? Então, isso vem acontecendo mais porque está cada vez mais conhecido, tem cada vez mais profissionais, então você também pode ir ali criando o seu público. Por exemplo, hoje eu estou caminhando para atender mais mulheres, porque eu quero entender melhor do cérebro feminino. Então, é preciso partir disso, sim. Não existem limites. É uma. Então, assim, não tem um lugar que você chega e acabou. Não existe Bom, né? isso. Coisa boa. É, Isso é isso maravilhoso. é ótimo. Você trabalha com pessoas, é um serviço para pessoas. Então, você tem essa amplitude de atendimento grande. Então, é aberto, não? O controle aqui ele é menor. Então, essa métrica ela já muda. Agora, como que eu vou me formar? É, a área, e aqui eu acho que eu vou falar da área da saúde de forma geral. A área da saúde, ela não se resume à formação. Existe uma coisa importantíssima que você não vai aprender em lugar nenhum, que é a experiência. O ser humano, ele é extremamente complexo. Quem já viu palestra minha, eu sempre falo, né? A gente resolveu trabalhar com o produto do órgão mais complexo do corpo humano. Querer uma coisa simples não é realista. Então, é um conhecimento que é uma ilusão achar que formação vai te dar toda a base. Não vai. Muita coisa é experiência. A experiência clínica, ela conta aí muito, muito mesmo. Ela é extremamente relevante. Ela é extremamente relevante na prática da saúde. Em qualquer área da saúde, os melhores profissionais são aqueles que têm mais experiência. Porque quando você tem experiência, você está atuando com as pessoas naquele contexto. Então, eu tenho por mais que agora com o online a gente, né, expande um pouco, mas ainda assim, a maioria dos meus pacientes estão aqui em Minas Gerais. Então, o ser humano construído, criado, desenvolvido em Minas Gerais, ele é bem diferente do Rio Grande do Sul. Então, não basta eu entender tecnicamente de desenvolvimento, de neurociências, eu preciso entender como que tudo isso se expressa aqui. Como que tudo isso vai se expressar nas demandas. Boa parte da literatura nossa ela é baseada em, em dados, em artigos que são, em sua maioria, americanos ou na Europa. Isso tem impacto. É uma ilusão eu achar que o conhecimento que eu adquiri a partir de dados desses países, eu consigo entender o ser humano que está aqui, em Belo Horizonte. Você tem certas tendências, mas é a experiência com o público atuando, atendendo diferentes idades, ou acompanhando aquela pessoa e ter a oportunidade de avaliá-la várias vezes. Isso é uma das coisas mais incríveis, né? Quando você vai ganhando experiência, você atendeu um menino, um toquinho de gente, aí de repente chega um jovem adulto para você e você fala, uau, né? Você viu o desenvolvimento daquela pessoa, o que você achava dela lá com 3 anos, agora a menina tem 15, 17, e como que se formou. Então, isso é só experiência. E aí não dá para a gente criar uma comparação injusta. E eu acho que esse é um ponto da alta eficácia dos profissionais. É o profissional que está formando agora querer se comparar com o meu conhecimento. Não, não vai, não vai. Isso é um princípio de aprendizagem. Quanto mais experiência você tem, mais você acumula conhecimento, mais fácil é para você entender aquele fenômeno. Então, é preciso fazer uma comparação justa, né? Sim, perfeito. É, isso. E aí a última, então assim, eu falei que desses da formação, que de novo, ela é um caminho, agora sobre a academia. Não faz sentido algum. Você vai fazer mestrado,
e doutorado se você quiser dar aula, porque você precisa. Se você não quer dar aula, não faz sentido ir para a área acadêmica, você não vai aprender. As aulas que eu tive no mestrado eram péssimas, eu não aprendi nada, nada, assim, eram horríveis as aulas, era só para cumprir crédito. Então, é uma ilusão achar que também vai aprender com isso. Então, eu acho que a gente tem que ter muita clareza do que é a formação. Perfeito. E eu gostaria que tu falasse um pouco sobre como tu, então, na tua formação, teve essas primeiras experiências clínicas que te levaram a estudar tanto, publicar, se dedicar, né, ao neurodesenvolvimento, aos transtornos do neurodesenvolvimento. Conta um pouco dessa, porque eu acredito que sim, esse aspecto da experiência, ele é único e buscar as experiências, né? E eu acredito que a gente também teve aí uma trajetória semelhante nesse sentido de, bem, tu fazer estágio, tu te voluntariar, tu acompanhar serviços, né? Esse é um ponto muito interessante, não que precise ser assim para todo mundo, mas é um caminho muito interessante para tu diversificar o teu olhar sobre as possibilidades do que existe aí no mundo. Porque sim, começar a prática clínica é também tu começar a entender a complexidade das demandas do mundo que chegam até a gente, né, dentro da Sim, prática. Mas eu gostaria então que tu compartilhasse como tu foi construindo esse conhecimento, como tu foi construindo esse interesse, essa paixão que eu vejo que para ti é uma paixão, né? Agora tu está interessada em atender mulheres, né? Mas tudo eu acho que vem dentro dessa linha, né, do neurodesenvolvimento que sim, tu é apaixonado, assim, pelo menos de eu fora eu sou. vejo assim que é a tua paixão. Eu gosto. Eu gosto. Olha, eu trabalho com neuropsicologia desde os 17 anos, Nick. Então, ou seja, vai fazer quase 20 anos que eu estou na neuropsicologia. Eu ainda lembro, assim, de como que foi. Eu entrei na graduação, no meu primeiro dia de aula, eu acho que foi primeira ou segunda aula, caiu o Vitor Rassi entra na sala, e que era o meu orientador, né? Aí eu, lá com meus 17 anos, eu fiquei olhando ele dando aula, eu não estava entendendo nada, absolutamente nada do que ele estava falando. Ele falava um trem de cognição aqui, cognição ali, eu não sabia nem o que era o significado de cognição. Gente, o que é isso que ele está falando? Mas eu gostei tanto, assim, acho que o Vitor, ele fala com paixão, né? Então, eu acho que tem isso. E por mais que eu não estivesse entendendo, parecia que fazia sentido. Assim, que aí Como o eu. universo isso fazia sentido. Parece que tem uma coisa interessante aqui, que tem uma lógica. E aí, quando acabou a aula dele, quando teve o intervalo, eu fui descobrir onde que era o gabinete dele, fui no gabinete dele e pedi para entrar no laboratório. E aí, desde então, eu trabalho com neuropsicologia, desde o primeiro dia de aula da graduação. E no laboratório eu tive inúmeras oportunidades, tanto acadêmicas quanto clínicas. O Vitor, ele é neurologista, então, primeiro eu já comecei a minha formação com esse choque de formações diferentes, né? Então, eu escutava um neurologista falando, que é muito diferente do neuropsicólogo, psicólogo falando. Então, eu aprendi muita coisa com ele e tinha os ambulatórios, né? Eu acho que foi no primeiro ano meu no LND, o Vitor reabriu o ambulatório, até para poder suprir um pouco das demandas que chegavam para a psicologia. Tinha muita demanda de avaliação neuropsicológica e na época não tinha nenhum serviço. E eu lembro que assim, a lista devia ter mais de 200 pessoas. E aí ele falou, vamos fazer um mutirão e vamos fazer aqui um protocolo resumido, enxuto, para tentar dar evasão, porque provavelmente tem muita gente aqui que nem é para avaliação mesmo. E aí, no meu primeiro ano, eu fiz 40 anamneses nesse, nesse mutirão. E com toda certeza, eu já era uma jovem profissional diferente depois do contato com 40 famílias. E assim foi, fazendo coleta de dados e participando do ambulatório. Então, eu sempre tive muita experiência, né, desde o começo,
em atendimento. E é completamente diferente. Eu lembro, assim, o tanto que eu ficava estressada. Aí quando tinha que aplicar teste, que aí eu tinha que decorar como é que tinha que fazer o tal do raciocínio clínico, o que que é isso na prática. Então eu passei por todo esse processo, mas a experiência ali, acumulando experiência. Então, hoje, inclusive, as pós-graduações, elas já começaram a colocar isso, né, de ter a experiência, de ter os estágios, porque nós somos uma área de atendimento, é impossível você se formar sem estar em contato direto com o paciente. É impossível, né? Literalmente impossível. Tanto que eu sempre trago esse dado que nos Estados Unidos tu precisa fazer não necessariamente um mestrado, doutorado acadêmico, mas se não clínico, para tu conseguir atuar depois de uma prova que tu tem que fazer uma defesa com estudos de caso sobre o teu raciocínio, sobre, né, a tua tese sobre os casos. Então, é muito complexo mesmo. E essa experiência da repetição, da diversidade dos casos, de tu filtrar, de tu interpretar, de tu entender, isso realmente faz toda a diferença e pode ser feito também com supervisão clínica, né? Então, esse é É um isso. é um É, mercado é, que a gente tem à disposição também dos supervisores clínicos que vão construindo aí, mesmo que tu vá atendendo o teu consultório, que tu te formou há pouco tempo, que tu pode ir construindo com supervisão essa capacidade de entender, de sim, isso é uma interpretar. cultura essa é uma cultura que ainda precisa ser mais desenvolvida, né? Eu acho que há uns 2 anos atrás eu escrevi um capítulo que foi com o Leandro Malloy e com a Laís, que foi sobre a supervisão em neuropsicologia. E a gente fez isso, né? A gente rastreou o que que se tinha, e que no Brasil não tem estruturado, né? Então, o que que se tinha em outros países, de como que era esse passo a passo, tanto para se tornar supervisor, né? Mas também como buscar a supervisão. E isso precisa é, é, fazer parte do trabalho. Então, e fazer parte do valor do Do valor do serviço. serviço. Tem que ter. Enquanto você não tem experiência, você precisa aprender com a experiência do outro. É isso que garante qualidade de atendimento. E aí, quando as pessoas ficam ansiosas, nossa, mas eu preciso saber para conseguir, para entregar. Não. Num primeiro momento, você precisa saber o básico e saber coletar bons dados, porque vai ser a supervisão que vai guiar metade do processo, que você não tem, que é a experiência. Então, é o supervisor que vai te ajudar a estruturar, para que com o avançar dos anos, ter essa perspectiva de longo prazo, você usar menos da supervisão. Mas a supervisão ela é necessária. Ela é muito necessária e eu acho interessante que muitas áreas da saúde no Brasil desconhecem o que é uma supervisão, né? Porque eles entendem assim, não, mas eu fiz a residência, ou eu fiz o estágio, e depois isso não existe mais. Na psicologia é uma tradição, mas que precisa ainda mais ser reforçada. A supervisão não somente na formação, mas na prática clínica como um todo, né? Claro, quanto mais experiente tu é, menos tu precisa de supervisão, mas que essa troca, até atingir um nível de senioridade, que essa troca, então, seja regular, né? Assim, que ela Sim, seja uma prática que está incluída ali na tua rotina, no valor que tu cobra da avaliação, porque muitas vezes a supervisão, né, deve ser visto como um gasto, né? Tipo, é mais um gasto, mas eu vou perder tanto dinheiro se eu fizer supervisão desse caso. Então, até um alerta aí para precificação da avaliação neuropsicológica. Bem, se tu está conseguindo pagar uma supervisão, incluir isso no teu preço, tá errado, porque isso sim que sim, pode alavancar a qualidade da tua entrega e fazer, inclusive, com que tu tenha mais encaminhamentos dentro do sim. consultório. Porque a Total. qualidade é o pilar número um para tu ter sucesso. Pode ter mil estratégias de marketing, posicionamento, mas o que realmente faz teu consultório bombar é tu ter uma É entrega. a E não é qualidade do somente serviço. exatamente a qualidade do serviço, né? Então, não é somente escrever bom laudo, não é somente fazer bom atendimento, é fazer tudo, né? Fazer
em todas as pontas, digamos assim, uma entrega de excelência. E essa também é uma temática, né, Andressa, assim, que tu tem muita experiência, porque tu, né, já percorreu aí uma carreira de empreender também. Eu queria até saber como tá o teu empreendimento hoje, né, dentro da neuropsicologia, de tudo que tu está fazendo. Porque até isso também, eu sei que tu é metida, né? Tu gosta de coisas novas, metida no bom sentido, né? Que tu, assim, o negócio é descobrir Sim. coisas novas. Eu lembro até hoje, não sei qual SBNF que foi, que tu estava conversando sobre investimentos comigo. Não, porque não sei o quê, porque eu fui, não sei o quê, Ah, e eu eu falei assim, adoro. meu Deus do céu, eu tô tão distante de conseguir entender qualquer coisa que a Andressa está falando sobre isso. E aí eu percebi o quanto tu é corajosa, né? Tu vai lá e tu quer dominar, e tu quer fazer que o negócio avance, né? Então conta pra gente um pouquinho disso, desse, assim, das tuas experiências também nesse âmbito da prática de gestão, né, em neuropsicologia. Eu acho que é isso, assim, eu acho que cada um precisa se compreender bem nas suas habilidades, né? Naquilo que faz sentido, naquilo que realmente vai dar prazer para fazer. Eu me vejo muito como empreendedora, então todo esse backstage é algo que me interessa. Eu gosto de gestão, gosto de administração. Essa variação de atividades ela é importante para mim, assim, é isso, né? Toda hora eu estou mudando, dá para ver pelos livros, né? É livro de autismo, é livro de TOD, é livro de altas habilidades, então é muito o meu estilo também. Vamos lá, assim, eu comecei na infância, era até por conta do LND. Eu acho que eu nem tive muita escolha, não, sabe? Assim, desde os 17, trabalhando com criança, trabalhei com síndrome genética, que eu amo, amo, amo. E tem poucas pessoas, eu ainda. Chegaram poucos pacientes de síndrome, para o tanto que eu gosto. Mas eu tive essa experiência, é, tive experiência também na REAB, então eu atendia em avaliação, em reabilitação, lá no início, quando eu ainda estava no laboratório. Aí eu vou para a clínica, começo a atender crianças em idade escolar, não sei por que eu entro em pré-escolar, não sei o que me levou a isso, mas de repente eu comecei a atender pré-escolares e numa época que não tinha tantos profissionais, né? Nem tinham tantos profissionais que atendiam e nem tinha muito instrumento. Então eu realmente não sei como é que eu fui parar lá. Mas foi ótimo, assim, eu amo o desenvolvimento, entender essa ideia da evolução do desenvolvimento, né, do cérebro, das habilidades. Então, eu fiquei um tempo razoável atendendo pré-escolares em avaliação, e isso sempre gerando muitos produtos, né, para que aí eu vou compartilhando com as pessoas. Me tornei, acho que, reconhecida, assim, muitas pessoas lembram de mim pela avaliação de pré-escolares e pela avaliação sem testes, né? Isso era algo que, desde o começo, eu acho que isso muito por conta do Vitor, como o Vitor era neurologista, a neuropsicologia que eu aprendi era uma neuropsicologia sem testes, né? Então, assim, era confortável. Eu acho que na minha formação foi confortável entender a avaliação no, no sentar no chão, né? Que rico Então, isso, que maravilhoso, né? Que libertador. super, super. Então, eu vou para os pré-escolares me proporciona isso de avaliar sem teste. Então, chegava muitos casos com um nível de severidade maior, um comprometimento maior, que eu tinha que fazer essa avaliação toda diferente. Amo esse tipo de avaliação, acho que chega pouco para o tanto que eu gosto. Que são os casos mais de deficiência intelectual. Fico aí boa parte da minha carreira, é, dos pré-escolares aos escolares, me limitando ali aos 12 anos. E isso é algo que eu sempre falei, assim, eu acho impossível a gente ter uma formação para todas as faixas etárias. Não tem como, você não consegue acompanhar, Não, você não consegue desenvolver habilidade para isso. não. Não tem como, Tem que ser você ao vai longo da entregar carreira mesmo, né? Aos ao longo poucos. da carreira e ainda assim eu acho que dando um mínimo de filtragem, assim, não tem como você se manter atualizado
trabalhando com todas as faixas etárias ao mesmo tempo. Eu acho que é importante a gente ter esse cuidado. Eu mesmo não me vejo, eu não consigo. Eu estendi, daqui a pouco eu vou contar um pouco da história. Hoje eu vou até os adultos, mas eu não consigo me ver atendendo idoso. E eu deixei de atender pré-escolar. Então, eu acho Olha, que então a gente precisa ter esse cuidado com o conhecimento, que a gente senão quer perfeição. Mas enfim, eu fiquei boa parte da minha profissão mesmo atuando nessa idade, escolares, pré-escolares, orientação de pais, que era o que eu amo fazer. Só que aí, por questões de saúde, e aí eu acabo falando muito disso, porque foi um negócio que deu uma virada na minha vida, eu tive chikungunya. sim. Eu tive chikungunya no início de 2024, e até hoje eu lido com as sequelas. Então, assim que eu tive a chikungunya, comecei a ter, eu tive as sequelas neuropáticas. E aí eu não aguentava mais, eu não conseguia essa coisa de ficar sentada, levantar. Eu perdi muita força e eu passei a ficar com muita fadiga. Então eu não tinha energia para atender as crianças pequenas. Então eu tive que cortar. Assim, eu não foi nem porque foi escolha, assim, não foi escolha, foi coisa da vida. Mas que aí eu entendi, eu vou ter que seguir outro caminho, entender aí essa nova fase, com essas limitações que, né, assim, cada vez mais ficam claras que elas vieram para ficar. Eu não vou ter muita, eu não tenho muita, não tem como muito fugir disso. Então, eu deixei os pré-escolares, fiquei muito ali nos escolares, e aí eu fui me arriscar em outras coisas. E aí eu falei, vou começar a atender adultos, vou ver como é que é isso, para avaliação de diagnóstico tardio, porque eu venho com a formação de transtornos do neurodesenvolvimento e transtornos psiquiátricos da infância, né? Eu falei, eu acho que ter esse olhar do desenvolvimento deve trazer um diferencial para eu conseguir captar esses diagnósticos tardios. E aí eu me encontrei. Eu acho que é o público, assim, que eu falo, é isso que eu quero trabalhar, é com os adultos. Eu acho que esse público trouxe tudo o que eu gosto de uma avaliação. Não me basear tanto em testes, poder ter uma flexibilidade maior de protocolos, não ficar tão rígido numa única estrutura, poder variar do jeito que eu quiser. Então, eu tenho gostado bastante. Então, hoje, o que eu mais gosto é adulto, mas eu trabalho com a infância ainda, mas eu coloquei o limite de 6 anos, agora eu não passo para menores de 6. E eu continuo com orientação de pais, e aí esse é o meu momento de vida, tá? Aí atuando na neuropsicologia dos adultos e orientação de pais. Incrível, e isso é flexibilidade, isso é ter tempo de carreira, né? Desse, assim, eu acredito que o mais bonito disso é entender que em diferentes configurações, em diferentes fases da vida, né? Tu também passou pela maternidade, e isso também, né? O início da maternidade é um marco muito significativo na carreira, na vida da mulher, e eu acredito que abrir sobre essas mudanças, sobre essas decisões. Eu precisei abrir mão disso, eu precisei começar aquilo, eu tive que me reinventar, então, não vou mais atender essa demanda, eu vou atender outra. E o mais importante é que fica muito claro assim o teu amor pelo que tu faz, né? Não interessa para que tipo de paciente, mas tu tá ali buscando e vendo interesses e beleza em diferentes demandas da clínica. Porque tudo tem o seu fascínio, tudo tem o seu encanto. Algumas coisas a gente olha, não, isso para mim não tem, né? Eu não gosto, eu não me sinto bem atendendo. E tudo certo também, mas poder entender essas mudanças que fazem parte, né? Essas metamorfoses aí Sim. da vida. É, e eu acho que é entender coerência, né? Aquilo faz. Qual escolha é mais coerente com o momento de vida que você está. Então, eu acho que. Eu brinco que é o universo, né? Então, assim, é o universo das oportunidades, a gente tem que prestar atenção e seguir. Que eu acho que, na verdade, é isso, é estar muito atento àquilo que faz sentido para você e as oportunidades que aparecem na vida.
Então, por exemplo, essa parte de formação de cursos, antes eu dava curso presencial, né? Assim, aquela coisa nossa, né? Pegando ponte aérea todo final de semana. E aí a pandemia foi uma virada para eu entrar no universo da internet. Então tem muita gente que me conhece lá dos cursos que eu dei em 2020, durante a pandemia. Então é aquilo, né? A gente não queria que acontecesse. Mas frente à situação, a gente pode absorver de uma forma a crescer, que foi a mesma coisa da chikungunya, essa mudança, que me possibilitou outras coisas, não é que possibilitou, mas me permitir mudar de ver do tipo, ó, não vai rolar, não adianta eu ficar insistindo aqui. E aí, quando eu me permito olhar para o lado, né, que é ir para outra idade e entrando aos poucos, até para sentir segurança, eu acabei descobrindo algo que talvez seja o que eu mais gosto. Então, acho que é isso. Perfeito, e eu acho que um ponto também muito importante da tua trajetória é a tua flexibilidade de poder olhar e se interessar por outras coisas que não sejam somente a parte clínica. Essa é uma queixa, uma dúvida que eu recebo muito, que eu acolho, eu entendo, mas é um papo bem sério, bem importante. Eu acredito que tu seja um excelente exemplo disso, porque tu faz isso muito bem, que é conseguir olhar para a tua carreira como uma empresa, como um Massa. negócio que precisa ser gerido, né, bem administrado em todos os pontos, e não somente achar, né, desse assim que somente olhar para o teu conhecimento clínico vai resolver todos os teus problemas ou te trazer prosperidade Não ou te vai. fazer crescer na carreira, porque existe isso, né? Essa necessidade da evolução, da inovação, de fazer coisas diferentes, de buscar projetos, parcerias, ideias, né? Eu costumo dizer isso para os colegas, assim, que é um papo de vida adulta. Ninguém aqui é criança para achar que vai fazer só o que gosta, né? Só aquilo que é muito bom em fazer. Não, mas eu não fiz psicologia para ficar olhando para a parte financeira. Não, mas eu não fiz psicologia para olhar para o marketing. Não, mas eu não fiz psicologia. Não, assim, vamos lá, vamos descer, né, para a terra e ter uma conversa bem séria sobre É isso. serviço, né? É área de serviço. A área de serviço significa que é um empreendimento. É. A gente tem que olhar. Não, não, não tem como, assim. E é aquilo, ou você vai pedir ajuda, então você vai contar com um colaborador para te ajudar com isso, ou você vai ter que aprender, não tem muita saída. Senão você fica com uma ilusão do que você tem. Então, quando eu pergunto, e algumas pessoas me procuram para isso, né, para essa assessoria mais é, administrativa, e aí eu pergunto, você tem seu caixa? Você sabe quanto que entra, quanto que sai? Não tem. Então, considera que o salário é o que entra, e não é. A gente tem imposto, você tem estrutura, por mais que, mesmo que você atende, por exemplo, só online, você não tem consultório, então você usa tudo que é da sua casa, ainda assim, você está gastando uma energia, você tem um dispositivo que você está usando com a finalidade de trabalho, isso precisa de ser você precisa saber que valor corresponde a ter isso. A troca, então, ter porcentagem de reserva no salário, é algo que muitas pessoas não fazem. A gente precisa de ter giro. Então, você precisa ter reserva. X% do que você ganha vai ficar como reserva para a sua empresa. Isso não é Andressa CPF, é Andressa CNPJ. Esse é o dinheiro da empresa, Andressa. Para quê? Porque você vai ter investimento, você vai comprar um teste. Isso tem que sair do seu próprio fluxo de caixa. Então, eu acho que pelo menos esse entendimento básico de gestão financeira, ela é mais do que necessária. Porque senão você também pode se colocar em alguma situação problemática com a Receita Federal, enfim. Então, é preciso entender. Você é profissional liberal. Profissional liberal, você tem uma atividade finalística, né, que é atender pessoas, mas você também tem uma atividade administrativa.
Perfeito. E muitas vezes essa fuga dessa complexidade desses outros assuntos é o que faz com que os colegas não consigam crescer, não consigam evoluir, não consigam ter uma satisfação maior dentro, né, do seu trabalho, da sua prática. Dessa, agora, eu gostaria que a gente, né, e fosse para um outro lado, que é a gente explorar um pouco dos teus interesses, daquilo que tu vem buscando, né, dos teus atendimentos, que tu vem refletindo sobre a prática clínica, porque tu mencionou algo quando a gente trocou sobre pautas, sobre o que tu gostaria de trocar, de falar aqui no podcast, tu falou sobre mudanças de paradigma na visão do atendimento neuropsicológico. E eu acho que esse tema é muito, muito relevante, porque é como se fosse realmente um período que nós estamos vivendo de evolução na compreensão do porquê nós fazemos o que nós fazemos, por que que nós identificamos o déficit, né? Muitas vezes, bem como tu trouxe, né? Lá em 1500, como eu costumo dizer, quando tu fez os teus primeiros estágios, talvez a grande novidade fosse, inclusive, a gente ter testes, porque não existiam testes, né? A avaliação era sem A teste gente estava também. no Whisky 3, no Whisky, era o Whisky Era 3? Era, Whisky né? Acho que 3, e era o que tinha, né? Não, assim, é, não tinha faz muito nada, tempo. né? Era mato mesmo, né? E hoje, com toda a evolução, o boom dos testes, agora a gente tem muitos testes. Eu acho que às vezes a gente tem até teste demais. Teste, meu Deus, que a gente nem usa e nem dá conta de usar, de tantas opções que existem no mercado. Isso é muito bom, isso evolui, né? Isso engrandece a nossa área, mas ao mesmo tempo também nós evoluímos na compreensão do papel do serviço da avaliação neuropsicológica, que é questionado pela sociedade, pelas fontes encaminhadoras, pelos médicos, pelas escolas, né? Assim, ok. Então, tu vê esses déficits, tu vê isso e o que mais? Qual é, né, a finalidade disso? E eu acredito que seria interessante tu falar um pouquinho sobre essa tua visão, né, do papel da neuropsicologia na vida, na saúde dos indivíduos. Para onde vai a neuropsicologia? Talvez seria essa a pergunta, né? Para onde vai a neuropsicologia quando alguém recebe um diagnóstico, para quando alguém recebe ali o seu perfil neuropsicológico? Então, gostaria de que tu falasse um pouco sobre a tua experiência e a tua visão disso. Eu acho que o que eu falo muito, né? Eu venho trazendo muito essa pauta, que é a pauta do bem-estar, né? A gente olhar para a saúde mental não como uma soma de déficits, uma soma de sintomas, mas como diversidades de formas de ser que a gente precisa ajudar a alcançar bem-estar. Eu acho que essa visão minha, ela tem várias justificativas para eu estar nesse momento de vida profissional. Primeiro que, assim, já era para todo mundo estar nessa lógica de bem-estar há décadas, né? Que se a gente olha ali, que eu sempre falo, Classificação Internacional de Funcionalidade, ela foi lançada em 2001, então a gente tem 25 anos, poucas pessoas sabem dela, que é uma foi algo feito pela Organização Mundial da Saúde, e que a ideia é entender doenças e transtornos a partir de uma visão biopsicossocial. Então, essa visão biopsicossocial ela ainda não chegou para os profissionais, né? A gente ainda está ali só analisando déficits, encaixando as pessoas em transtornos e entregando no laudo uma lista genérica de encaminhamentos. A maioria das pessoas fazem isso. Então, eu acho que é uma visão ainda é uma visão muito antiquada de como que a gente olha transtorno, mas esse movimento meu de estar nessa busca, de olhar mais para o que é que a pessoa entrega, o que ela faz, como que eu vou entender na vida real os déficits. Você já tem talvez uma década que eu estou nessa, batendo muito nisso e tentando transformar essa informação. Mas nos últimos anos, eu acho que muito também por essa aproximação com o autismo nível 1 e com os adultos, eu passei a ouvir mais, né? Eu passei a entender e conversar com as pessoas que passam
pelo trabalho que eu faço. Então, assim, quem é que se beneficia e usufrui do serviço? E aí, assim, é triste, sabe? É triste de ver que nós, assim, o que nós temos de potencial de fazer alguém melhorar, nós temos potencial de destruir uma vida. E o que eu percebo é que, infelizmente, nós estamos muito mais dentro dessa destruir a vida do que ajudar as pessoas. Então, isso é muito triste, assim, eu fico meio decepcionada, assim, de conversando especialmente com os autistas, eu fico bem decepcionada com a nossa classe, assim, o que que a gente entrega para eles, que é uma visão desumanizada. Às vezes a gente quer encaixar a pessoa no protocolo. A gente não tá afim de entender a pessoa. E não só entender, como usar ferramentas que façam sentido na vida daquela pessoa. A gente está interessada em qual que é a intervenção para o autismo, qual que é a intervenção para o TDAH. Isso não ajuda ninguém, Não. não ajuda. Então, eu estou muito reflexiva, assim, eu estou num momento de vida muito reflexivo e realmente muito chateada com o impacto da nossa profissão no público final. O público final não gosta do que a gente faz. O Uhum. público final sofre com o que a gente faz. E se eu colocar aqui como psicólogos, ampliar, não só neuropsicólogos, então a gente vai para terapia, nós atrapalhamos muito a vida das pessoas. Nós mais atrapalhamos do que ajudamos. Tu Especialmente se a acredita? gente vai falando de pessoas neurodivergentes. Uhum. Porque eu acho que é a gente ter esse olhar cuidadoso. Então, é escuta, eu falo muito isso, né? É ter contexto, é ter escuta. Então, a gente aprimorou muito em técnicas objetivas, os testes. Mas agora está na hora da gente aprimorar nossas técnicas mais clínicas, que é ouvir, aprender a escutar, tirando o nosso referencial. Então, entender o que que é que aquela pessoa está querendo dizer no vocabulário que faz sentido para ela. Então, eu acho que se a gente focar mais nisso, em escutar e sempre manter as pessoas no contexto dela, eu acho que a gente vai poder mudar um pouco essa direção do impacto que nós temos. E nesse sentido, assim, para eu entender, né, e também os colegas conseguirem entender onde eles podem estar errando, né? Então, tu está trazendo, talvez, dos atendimentos serem muito protocolares, né? Eles são muito voltados, digamos, para os diagnósticos, para os sintomas, né? E pouco, talvez, para qual exatamente a ajuda que a pessoa está precisando naquele momento, considerando um quadro, vamos falar aqui de autismo, que ela nunca vai deixar de ter, né? Que ela não se sinta marginalizada, discriminada, rotulada, rejeitada, né? Ou qualquer coisa parecida, somente por ela ter um diagnóstico, né? Sendo que a neurodivergência, ela faz parte da diversidade, né? Então, ela, enfim, as pessoas no mundo são assim, nós temos muitos, né? Muitas pessoas que funcionam desse jeito. Então, eu gostaria de te ouvir, assim, qual é a tua maior preocupação na prática de erros que as pessoas cometem na condução de casos, né? Então, seja de diagnóstico, quanto também nas intervenções que são terapêuticas. Tá, eu vou tentar organizar aqui. Eu acho que a principal eu chamaria de uma arrogância de autoridade. Então, é, a, 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 a relação terapêutica ou de avaliação, ela é verticalizada e ela precisa de ser verticalizada, né? Você não pode estar no nível do paciente. Mas o fato de ser verticalizada, você já se torna autoridade, certo? Se essa autoridade ela é arrogante, você parte da ideia que é a forma como você pensa que é a certa.
que é a sua lógica, é o seu raciocínio que faz sentido, e é o paciente que está errado, é o paciente que precisa aprimorar, é o paciente que falta alguma coisa. E eu acho que principalmente quando a gente fala sobre neurodiversidade, eu acho que eu posso colocar aqui tanto transtornos do neurodesenvolvimento e também quadros psiquiátricos mais graves. Eu vejo muito isso no transtorno bipolar, ali, com a mania mais acentuada, na esquizofrenia também. Eu acho que eu posso falar para esses assim com muita certeza muita certeza desse raciocínio que eu trouxe, assim, que nós precisamos melhorar como pessoas para atendê-los. Então, essa arrogância, essa autoridade arrogante faz com que a gente não escute. Então, eu vou dar exemplos mais claros. Principalmente autismo nível 1, que é a minha experiência, né? O meu dia a dia é com o autismo. Os profissionais, eles negligenciam e recusam a ouvir o sofrimento do paciente. Do tipo, você está doida? Tipo, autismo, não faz sentido algum. É quase dizer assim, não, isso aí você só precisa ser um pouco mais forte. Não, você não é. Você não tem. E por quê? Porque não aparenta, né? Então, e aí, quando a gente se fecha dessa maneira, pode até ser que o paciente não tenha, mas a gente precisa de ter uma humildade de saber que a gente não capta a complexidade da outra pessoa Então, facilmente. Então, a gente precisa principalmente de quando pelo a menos gente pensa em nível 1, né, de suporte, por exemplo, no autismo, no é autismo, dificílimo, é TDAH, muito o pessoal que tem complexo. altas habilidades, tudo isso vai ser super complexo. As Super. pessoas que têm alto nível de performance, de potencial, a complexidade de saúde mental delas é muito grande. Então, se eu uso da minha autoridade pelo fato de eu ser a pessoa técnica ou profissional, eu invalido o discurso de quem está ali procurando um serviço da saúde, eu aumento o sofrimento dela. Eu não estou atuando realmente no que precisa, porque eu estou sendo. Eu estou comprometida com a teoria, eu não estou comprometida com a pessoa quando eu Uhum. faço isso. E de verdade, Nick, assim, quanto mais eu escuto o público final, mais me dá tristeza, assim, de como que acho que a gente precisa de aprender, sabe? E eu acho que é aprender a ouvir. Eu acho que é isso. Então, assim, A onde que a gente experiência está individual. errando? Oi? Eu ia dizer, a experiência individual, né? Isso é fenomenologia, tu precisa entender fenômenos e tentar Sim. te colocar dentro da vida do paciente, não ouvir somente pela aparência, né? Chega a ser um pouco pueril, né? Um inocente, assim, vou falar, vou corroborar a tua revolta aqui, né? É pueril, é inocente, é pouco técnico, inclusive, porque tu ter essa capacidade de te colocar na vida da pessoa, entender o contexto, a forma que ela pensa, né, os desdobramentos, a complexidade que existe, eu acho que isso define tudo, né? A complexidade que existe dentro de uma história de vida de um adulto, e tu descartar uma hipótese com base no que parece é bem Sim. grave. Eu acho que a gente está realmente num momento de ainda, né, a gente ainda está num momento de muita evolução, de necessidade de evolução. E tu trouxe um ponto fundamental aqui, né, dessa, porque muitas vezes quando a gente fala sobre esses pontos sensíveis na carreira, na atuação clínica, isso gera muita ansiedade nos colegas, né? Assim, meu Deus, mas se eu não sou bom, e se eu não sei identificar, e se eu errar? Aí existe uma palavra muito simples, né, muito importante, poderosa aqui, que é humildade. Acho que ter a humildade de se perguntar, de talvez se questionar, de, bem, qual vai ser a minha tese para a minha justificativa para o que eu estou errado, onde eu posso estar pecando, em que momento eu me perdi, porque isso é humano também. Isso também é ser humano conosco, né? Nós somos humanos, nós Sim. temos Nós vieses, somos vulneráveis. É isso, assim, a somos gente está também. exposto ao erro.
Isso faz parte, eu não posso fingir que eu não vou errar, eu vou, e com certeza eu errei bastante. Mas se a gente está aberto à escuta, e se a gente coloca isso na nossa prática, você vai ser coerente com essa busca e esse foco no paciente, não na teoria, ou na ideologia, né? Porque ciência hoje eu posso entender também como um viés ideológico, mas aí seria abrir demais pontos sensíveis e complexos, mas você pode perguntar para o paciente, você pode conversar com ele, o que que você está achando, me conta como é que está sendo sua experiência, conversar com outras pessoas, né, do entorno daquele paciente, se você estiver em terapia, em avaliação, se for avaliação de adulto, você pode ir dando feedback, construindo junto, né, o processo de avaliação com ele, se for com a criança, ter um momento ali que tira 10 minutinhos da sessão, chama o pai, a mãe, vê como é que ela está sentindo do processo. Ali você vai estar adaptando minimamente ao que é a realidade daquele paciente. Perguntar sobre a experiência do paciente, a experiência do cliente, tanto dentro da vida dele, quanto dentro do atendimento, né, Andressa? Assim, falou em Andressa, agora que a gente está num papo profundo, sério, eu tô adorando, assim, é muito bom a gente falar sobre isso. Mas, assim, como esse momento, né, de eu quero ouvir de ti como está sendo para ti o processo de avaliação, de diagnóstico, de investigação, o que tu acha que está faltando, se existe alguma coisa faltando, tem alguma coisa que talvez tu pensou que tu gostaria de me trazer, não protocolar tanto, não é não seguir protocolos, né? Mas assim, poder abrir um espaço para a experiência, para o relato da experiência. Isso é Sim. fundamental, muito, muito importante. E tu acredita desse, assim, agora falando das mulheres, né? Tu acredita que a mulher tem um maior sofrimento, uma maior chance de se perder dentro da identificação das neurodivergências? Gostaria de te Nu, ouvir. Nu, tem muito. né? É. E eu acho que esse vai ser uma grande mudança de paradigma. Assim, o DSM, ele foi feito por e para homens, né? É um modelo super masculino. Se a gente olha os estudos, há uma frequência maior de meninos nas amostras. Isso acontece no TEA, acontece no TDAH, tem sobre transtorno bipolar, que também tem diferença na manifestação do perfil feminino e o perfil masculino. Então, eu acho que é algo que eu venho falando, é algo que eu venho estudando, e eu acredito que isso se tornará cada vez mais comum de entender, peraí, como que isso acontece? Nós estamos olhando para o ser humano de forma muito simplista, ao criar um único modelo para homens e mulheres. Então, nós chegamos até este momento dessa maneira. Então, o TEA, o TDAH, a depressão que está descrita ali, é para qualquer ser humano. E o que a gente vem entendendo aí, eu diria que talvez na última década, acho que bate muito com a entrada do DSM-5, né? Que não, é diferente. O perfil de meninas e meninos, ele se manifesta de forma diferente em várias condições. E tem outro ponto, os meninos, muito maior a marca da funcionalidade, que é o quê? A gente vê o prejuízo, a gente vê o sintoma pelo impacto que ele tem no contexto ou no impacto que tem da pessoa dar conta ou não. É a principal forma que a gente entende transtorno hoje, né? Mas existe uma outra coisa que todo mundo fala, mas eu acho que a gente ainda não tinha se apropriado da importância, que é o sofrimento. Alguns sintomas, eles são observados pelo impacto. A pessoa por conta dessa característica, a pessoa está dando conta ou não de fazer determinada coisa. Existe também o sofrimento, que é o quê? A pessoa está dando conta, mas a um alto custo ou baixo custo emocional. E quando a gente fala das mulheres de forma geral, a gente está falando disso. As mulheres, normalmente, elas conseguem. Então, se é a menina com TDAH,
Ela não vai ser a menina que a professora vai precisar de ficar direcionando com instrução individual e ter que ir lá toda hora na carteira dela. Mas é a menina que vai ter a exaustão cognitiva mais rápida, vai se cansar mais, vai ter cochilos, porque aquilo ela deu conta, mas aquilo cansou muito. Se a gente olha para a menina com autismo, ela não é a menina que não quer interagir ou que se isola, em sua maioria. Ela é a menina que está lá, só que ela tem alerta sobre o comportamento dela, ela se acha inapropriada, aquilo gera uma exaustão depois, ela tem uma ansiedade social elevada, ela é ingênua, mas ela dribla isso com outras coisas e o sofrimento é muito marcante. Então, o sofrimento ele também é uma variável e ele também é uma métrica para sintomas em saúde mental. Então, Sim. a gente precisa começar a olhar para essas especificidades das mulheres, porque elas vão dar conta. E se a gente olha para a nossa sociedade, as mulheres, elas são treinadas para dar conta. Elas são treinadas para serem organizadas. Vou até fazer um parêntese que assim, dá para ver que até hoje isso é real, né? Essa diferença de gênero na educação. Essa semana a Anitinha estava me contando que na turma dela os meninos são muito diferentes das meninas. Que os meninos são desorganizados, que o estojo está sempre no chão, que a carteira está toda bagunçada, e que as meninas são super organizadas, o caderno está bonitinho, o estojo arrumadinho. E aí eu fui até explicar para ela por que que isso acontece, né? Que é a diferença aí de criação entre meninos e meninas. Mas, ó, minha filha tem 7 anos e o grupo dela, os pares dela, nós conseguimos ver ainda uma diferença muito grande na forma como eles são criados. Os meninos podem fazer bagunça, é aceitável fazer bagunça, isso é legal, né? As meninas são treinadas para dar conta, para ser organizada, para ser certinha, então elas não fazem tanta bagunça. Então isso é real. Isso aqui não é bandeira, isso é real, isso está acontecendo. Olha, num grupo de 25 crianças, a minha filha percebeu claramente uma diferença de padrão. Então, as meninas são criadas de uma maneira, os meninos são criados de outro. Isso por si só já vai fazer com que o fenômeno se apresente de forma diferente. E por isso que é muito mais marcante o sofrimento. Então, se a gente fica com o olhar só focado em, oh, mas você está trabalhando, você dá conta, olha na escola o que você conseguiu. Então, se eu olho somente para a medida da funcionalidade, eu vou ignorar, negligenciar ou invalidar um sintoma de uma mulher. Com certeza, a mulher ela tem outras habilidades, outras capacidades, outros estímulos, outras expectativas sociais, e isso impacta muito. E quando a gente pensa na mulher na vida adulta, aí sim que o caldo engrossa, né? Porque a E ainda tem toda a complexidade, parte hormonal, exatamente, aumenta ainda mais, né? O senso de responsabilidade, aí vem maternidade, vem os o papéis sociais. puerpério que ninguém fala. Puerpério, exatamente, que vem com tudo. E muitas mulheres autistas na vida adulta acabam buscando até uma avaliação neuropsicológica por terem filhos autistas, né? Diagnosticados aí Sim, com é bem transtornos comum. do neurodesenvolvimento. Isso é bem comum. E aí nos filhos começam a se identificar. Nossa, mas eu também era assim. Nossa, mas eu também me sentia assim. Eu também tinha esse tipo de dificuldade, mesmo que sutil, mesmo que não tão grave, né? A gravidade, o prejuízo não era tão grande. Então, é um ponto bem significativo de alerta, né, Andressa? E que se conecta com isso que tu trouxe sobre a importância da escuta, do aprofundamento. Nesse momento, eu estou fazendo uma avaliação de uma mulher com hipótese de TEA, e eu disse para ela exatamente isso. Eu disse assim, a gente vai conversar muito, porque a gente tem muita coisa para conversar para a gente entender sobre a experiência, sobre a vida. Eu falei para ela assim: olha, na tua história de vida, nenhuma escala que eu aplicar vai adiantar. Eu vou conseguir captar nada. Então, eu não vou usar
o meu tempo e o teu tempo com isso. Não vai valer a pena. Então, assim, uma outra coisa eu vou te mandar para responder, mas eu preciso saber da tua experiência de Sim, vida, as coisas que tu experienciou, como tu experienciou. Então, isso é muito sim, mais potente para uma avaliação neuropsicológica, para um diagnóstico, do que a gente encher o paciente de questionários e de testes que não vão muito. identificar, vamos ser bem sinceras, nada. Não, eu tenho paciente que eu fico conversando 5, 6 horas, aí eu tiro 2 horas para no processo da avaliação inteiro, né? Para Perfeito, teste, perfeito, para perfeito. escalas. E assim, cada dia a gente pega um tema e vai e aprofunda. E eu acho que tem que ser assim, né? É só dessa maneira que a gente vai captar sofrimento. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, assim, para falar dos transtornos do neurodesenvolvimento nas mulheres, que não é sutil, é velado, é diferente. O que que isso significa? Quando você olha para a história de vida, depois assim que você capta os sintomas, estavam todos lá, entendeu? Assim, eles estavam gritando, só que eles são mais socialmente aceitos, ou ele aparece, mas aparece com um grau de ansiedade misturado muito alto. E aí você não vê, é só isso, existe uma máscara ali no sintoma, mas ele estava lá com tudo. Com certeza, com certeza. E esse é um tema, com certeza, se a gente for dar uma sugestão aqui para os neuropsicólogos, é eles conseguirem olhar exatamente para isso, né? Para a necessidade de escuta, de aprofundamento, de perguntar mais, de ter mais curiosidade. Acho que curiosidade em relação aos nossos pacientes é um fator fundamental para o sucesso do fechamento dos casos, da conduta dos casos, e os nossos pacientes se sentem realmente mais escutados, porque eles são, né, mais Sim, escutados nas demandas deles. Dessa, é muito isso. obrigada. Ai, amei Foi, nossa conversa. amei também, foi uma delícia. Eu sempre adoro conversar contigo e é sempre muito interessante, muito produtivo, e eu gosto muito de ti. E fico Ai, muito feliz doutor. mesmo de termos tido esse momento juntas. Que legal. Conte comigo, pode me chamar aí mais vezes. Adorei. E Com parabéns por certeza. esse projeto. Achei muito interessante. Vai ser, está sendo, né? Está sendo. Estamos aí avançando a cada semana com convidados muito especiais, pessoas muito interessantes, que devem ser conhecidas por muitas pessoas. Então, é muito especial.